Que bênção, que privilégio estarmos aqui nesta manhã, manhã de adoração, manhã de louvor, manhã de rendição, manhã também de estudo da palavra de Deus. Estamos sendo tremendamente abençoados nesta série A Viva, e eu como pastor, naturalmente, eu fico muito feliz de ver uma igreja que está orando mais, que está buscando mais, que está intercedendo mais, que está buscando a presença do Pai, e nós somos muito abençoados com uma equipe maravilhosa de oração, 24 horas, não é? Nós estávamos ali de sexta para sábado, terminamos ontem com um culto às 17 horas, e tudo é intencional, tem uma intenção, a intenção de buscar a Deus, a intenção de ver o favor de Deus, de ver a ação de Deus sobre as nossas vidas e vermos o quanto o Senhor Ele tem nos constrangido com o seu amor e a sua graça. Eu quero desafiar você, a partir de domingo que vem, nós já vamos distribuir aqui na igreja os nossos cartões alvos de oração. E você vai poder levar para casa, você vai poder orar por estes nomes que você vai colocar ali. O seu vizinho, o seu amigo, aquela pessoa que você quer alcançar para Jesus, os seus RIs, os seus relacionamentos intencionais, né? Aquelas pessoas que você vai gerar no ventre espiritual, e quando você ora, meu irmão, minha irmã, quando você ora, quando a igreja ora, é só esperar, porque os sinais virão sobre as nossas vidas, amém? E aí vamos ter ações, nós vamos ter movimentos, nós vamos ter atitudes. Ontem, lá no culto de oração, às 17 horas, encerrando aquele momento, eu desafiei, nós oramos por áreas de influência, governo, sociedade, as escolas, também família, religião, educação, oramos pela tecnologia, pela comunicação, pela economia, são 7 áreas de influência que nós como povo de Deus podemos influenciar uma sociedade. Então, nós oramos por essas 7 áreas de influência, e uma área que nós queremos influenciar em Jardim Camburi é a área da economia. Então, fiz um desafio no mês de setembro, nós vamos distribuir 100 Bíblias. Eu acho que 100 Bíblias até é pouco, mas é o primeiro alvo, né? Eu quero 100 comércios listados, já uma equipe trabalhando nisso, e nós vamos primeiramente levar essas Bíblias nos comércios pequenos. Nós vamos começar nos comércios pequenos de Jardim Camburi, e essa equipe vai ser preparada, e nós vamos levar com uma dedicatória da PIBJC, porque essas pessoas serão alcançadas pelo amor de Jesus. E aí no mês de setembro, você vai poder fazer a sua doação para a gente comprar uma Bíblia, e aí uma equipe nossa vai fazer uma dedicatória para juntos influenciarmos a nossa sociedade através da palavra de Deus, que é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Amém, queridos? Abra aí a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 5. Neemias, capítulo de número 5. Eu quero pensar com você no tema arrependei-vos. O povo já está na expectativa, amanhã a gente começa já orando também, às 7h30, através da live de oração. Vamos ter um dos nossos pastores, da nossa equipe ministerial, orando conosco, orando pelos seus pedidos, orando pelos seus alvos de oração. Será algo extraordinário. Neemias, capítulo de número 5, eu quero pensar sobre o tema
arrependei-vos, arrependei-vos. Bem, enquanto você abre aí, quero te fazer um desafio. Você vai passar 7 dias essa semana sem reclamar de nada. Amém? Então, já que é daqui para frente, já vou reclamar. Coloca um pouquinho de retorno para mim, que daqui para frente eu não posso reclamar, né? Então, 7 dias sem reclamar. Estamos numa obra de avivamento. Vocês são fera, obrigado. E você vai passar 7 dias sem reclamar. Amém? E sem mentir também. O nosso desafio é 7 dias. Mas é só 7 dias? Não. É só para você pegar o hábito, né? Sem reclamar. Está frio, reclama. Está calor, reclama. A comida é a comida à noite, né, do já te vi, né? Então, aí você reclama, né? Aquele dia não tem carne, só tem o ovo para você reclama, né? Então, 7 dias sem reclamar. Quantos estão com o pastor nesse propósito aí, avivamento, sem reclamação, sem mentira, mentirinha, atrasei por causa disso, nada, você não se organizou para chegar lá no horário certo, essas mentirinhas, né? São os pequenos bloqueios que vão impedindo o fluir do Espírito Santo. Vamos então, em Neemias capítulo de número 5, palavra do Senhor. Aí nós vamos ler verso de número 1 até o verso de número 12. Foi grande, porém, o clamor do povo e as suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos, as nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. E não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, os meus irmãos e os meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, e demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda da sua casa o seu trabalho, e todo homem que não cumprir essa promessa seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua
promessa. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor. Avivamento é um assunto do coração de Deus. Avivamento é a cura de Deus para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. O pecado machuca, mas Deus é aquele que cura. O pecado traz discórdia, dissensão, usura. E nós vemos aqui, queridos, que os próprios irmãos começaram a cobrar juros dos próprios irmãos e reter as terras daqueles judeus. Esse era o pecado aqui nesse momento. Os irmãos cobrando juros dos próprios irmãos. Então, Neemias, ele surge como essa voz profética, esse homem que se levanta e vai dizer o seguinte, não, na versão NVI, vai dizer assim, eu quando ouvi isso, eu me enfureci, eu fiquei furioso, porque Neemias estava lá num projeto de reconstrução da identidade, do culto, da adoração do povo a Deus, e entre os próprios irmãos, havia algo que diferenciava do propósito único, o propósito da unidade. Já que são tijolos em reconstrução, já que é a argamassa do amor, já que é a unidade dos tijolos na reconstrução dos muros, que simbolizavam a proteção do povo, aquele povo estava desprotegido. E essas são as chamadas as brechas, que o servo, a serva de Deus, não está atenta. Quando nós, desapercebidos, e esse é o grande propósito do inimigo das nossas almas, da sua vida, levar-lhe às distrações. E quanto mais você estiver fora da sensibilidade do Espírito, quanto mais você estiver olhando as suas coisas, não se alimentando, não orando, o que vai acontecer? Você não vai perceber que as pequenas raposinhas, elas vão tentando entrar nos muros da sua existência, então vão fazendo uma ruaça na sua casa. São as pequenas coisas, aqueles sentimentos nocivos, que cada um nutre no seu coração. Você sabia que um ressentimento pode bloquear as suas orações? Você sabia, meu irmão, que uma amargura, algo que você nem imagina que tem, mas neste chamado vasculhar, nesse que nós estamos nomeando do mergulho do próprio ser, eu mergulho em mim, eu como águas profundas, eu vou no mergulho nas profundezas, daquilo que me motiva a ser assim, daquilo que me faz ter um pensamento assim, daquilo que muitas vezes eu nem percebo, mas eu estou julgando o meu irmão, muitas vezes eu nem percebo, mas eu estou me comparando ao meu irmão. E se tem uma coisa que o povo de Deus precisa ser tratado na veia, lá no cerne da questão, é justamente essa questão de se comparar ao outro. Aí Deus vai lá na nossa vaidade, Deus vai lá no nosso orgulho espiritual, na nossa altivez, porque a gente começa a orar, a gente começa a achar que a gente é mais espiritual do que o outro. A gente começa a caminhar na igreja um pouquinho de tempo, a gente começa a achar que aquele tempo é suficiente para mostrarmos que nós somos melhores. E o avivamento, ele faz isso, ele mostra o nosso estado. Ele mostra que quanto mais perto da luz, mais eu vejo os poros existenciais. Eu vejo as intenções. Você sabia que Deus hoje, nessa manhã, Ele quer trabalhar nas suas intenções? Deus quer trabalhar, querido, em algumas áreas que precisam de arrependimento. Essa semana é a semana do arrependimento. Tem pessoas que pela PIB-JC estão sendo alcançadas ao redor do mundo. Você crê nisso? Você crê nisso? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma mulher lá da Irlanda. E ela disse, olha, eu comecei a assistir os cultos da PIB-JC.
Comecei a entrar nessa dinâmica do avivamento, comecei a ler todas as devocionais, e ela expressou assim, essa foi a palavra dela: eu voltei para os braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja qual for a motivação que esta mulher lá da Irlanda entrou e se conectou a nós, ao ler, ao se alimentar, ao ter o contato com as Escrituras, essa pessoa é impactada. Por quê? Se você me perguntar assim, pastor Marcos, você se lembra o que você comeu no dia 3 de abril? Eu não me lembro, eu sei que eu me alimentei. Então, o alimento diário, assim como você sobreviveu ao Covid, porque se alimentou bem, e porque você teve imunidade, você está aqui hoje, vivo, louvado seja o nome do Senhor. Assim somos nós com a palavra, assim somos nós com as Escrituras, nos alimentamos todos os dias. E vamos reconstruindo os nossos muros, as nossas defesas, a nossa imunidade vai aumentando, porque a gente ora, e a oração de ontem valeu para o dia de ontem, o maná de ontem foi para ontem, e o maná de hoje é para hoje, e amanhã a minha alma precisa de mais. E Neemias está neste projeto de reconstrução, e eu quero olhar com você algumas atitudes aqui, que eu e você precisamos tomar, para vivermos também algo novo de Deus. A primeira verdade que eu quero destacar neste texto, neste contexto que Neemias está, é a seguinte verdade: declare guerra contra o pecado. Declare guerra ao pecado. Quando eu e você começamos, através da palavra de Deus, a destruir essas fortalezas, e é justamente o que Neemias faz. Eu, quando ouvi isto, eu fiquei furioso. Como que pode? O irmão, que está vendo o resgate do povo de Deus, ir lá e hipotecar a própria casa para trocar em trigo. Esse era o contexto. E aí a obra, a gente pensa que ela é só estrutural, de reconstrução dos muros. Não, ela é relacional. Então, se você quer viver o verdadeiro avivamento, arrependa-se e declare uma guerra contra o pecado. A W. Tozer escreveu um pequeno livro, eu recomendo a você. Eu tenho alguns exemplares lá na minha estante, quero dar para a minha equipe pastoral. E esse livro, ele se chama 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E a primeira verdade que o A.W. Tozer, ele vai dizer sobre como obter poder espiritual, ele diz assim: trate seriamente o pecado. É a primeira verdade. Quando eu e você, uma vez que confessamos os nossos pecados diante de Deus, nós tratamos os nossos pecados, então as maravilhas de Deus começam a se manifestar em nós. Um texto, queridos, que tem estado me inquietando nos últimos dias, é justamente Hebreus 12, verso de número 4. Porque lá a palavra de Deus diz assim: na verdade, vocês não resistiram o pecado até ao sangue. Na verdade, vocês não resistiram o pecado até o sangue. Porque a verdade da palavra de Deus nos convida, nessa manhã, a tratarmos seriamente o pecado. A fraqueza de Moisés foi o seu temperamento. A fraqueza de Davi foi o sexo. A fraqueza de Gideão foi o medo. Até um discípulo que era chamado filho do trovão, chamado João, se tornou o discípulo amado. Se João, o filho do trovão, se tornou o discípulo do amor, eu creio que Deus nessa manhã, Ele pode restaurar a sua vida, transformar o seu temperamento, transformar a sua vida, as suas intenções e curar essa sua fraqueza, curar o seu temperamento, curar esta sua personalidade, curar o seu caráter, meu irmão, trazer você para o eixo. Eu listei aqui alguns pecados que eu gostaria que nessa manhã nós tratássemos com muita seriedade.
Já comecei pela fofoca, olha aí. Porque eu sei que você não fofoca. Louvado seja o nome do Senhor, porque você não fala da vida alheia. A internet, as redes sociais, elas trouxeram para nós essa questão. A gente fica passando ali na timeline, mas só para falar mal das pessoas, né? E algo que precisa ser curado em nós é isso. Conta-se a história de 3 crentes que foram pescar. Um chegou lá, e aí começou a ter uns pernilongos ali, enquanto ele pescava. Ele virou para o outro e falou assim: ô meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma fraqueza, e eu vou admitir aqui. Quando eu venho pescar, eu gosto de tomar uma 51 aqui enquanto eu estou pescando. Você tem alguma fraqueza também? Aí o irmão falou assim: eu tenho uma fraqueza, eu gosto de fumar um cigarrinho de palha de vez em quando aqui, quando eu estou pescando. E eles perceberam que o outro ficou quieto, não falou nada. E eles ficaram encucados com aquilo, falaram assim: ô meu amigo, você não tem nenhum pecado para falar não? Ele falou assim: olha, eu tenho que reconhecer, eu tenho uma fraqueza. Quando eu ouço uma história como essa, eu fico doido para chegar e contar na igreja do Senhor Jesus. Meu problema é a língua. Trate seriamente o pecado. Porque o dia que você tem um encontro com Deus, o ai de mim de Isaías começa a fazer efeito na sua vida. A calúnia, as reclamações carnais, o desrespeito aos líderes, roubar a glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus tem cometido esse pecado. E Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Críticas destrutivas. Eu me lembro de um irmão, que ele era muito crítico. E ele chegou num belo dia na igreja e começou a criticar o boletim da igreja. Ele começou a falar mal. Porque tem gente que só gosta de falar mal mesmo. E ele começou a criticar o boletim e tal. A pessoa foi entregar para ele o boletim. Ele falou: nesse boletim aqui não tem nada não. A irmã que era responsável pelo boletim estava chegando na hora. E aí virou-se para aquele irmão e falou assim: ô meu irmão, você sabia que sou eu que cuido dessa parte aqui, com muito amor e carinho? E a história vai dizer o seguinte, que esse irmão tremeu os lábios. Essa parte aqui da face tremeu, porque ele ficou todo sem graça, porque a pessoa que fazia o boletim tinha acabado de chegar. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela irmã virou-se para aquele irmão e falou assim: pois bem, meu irmão, eu gostaria que o irmão trouxesse para mim 5 modelos para a gente melhorar. E aquele irmão ficou tão sem graça, porque em um mês ele correu atrás de vários modelos e trouxe. Porque toda crítica precisa ser acompanhada com algo construtivo. A crítica pela crítica é um pecado. Porque criticar é a parte mais fácil. Cruzar os braços no projeto é a parte mais fácil. Mas você se envolver e dizer assim: não, eu quero construir junto. Muitas vezes você faz a crítica pela crítica, mas não tem uma proposta que venha resolver o problema. Então, Deus está nos tratando e dizendo o seguinte: olha, eu preciso ser parte construindo esse tijolo. Brigas infantis, rancor, ressentimento, falta de perdão, pecados de pensamento. Eu gosto muito do Gregório Friso no livro Retorno à Santidade, porque ele vai sistematizar os pecados. E ele vai falar: existem pecados que são pecados de pensamento. São pecados que são pecados éticos. E muitas vezes nós não estamos percebendo que os pecados éticos estão embarreirando, estão impedindo a ação de Deus dentro da nossa casa.
Mas hoje eu quero crer que uma geração aqui nesta manhã vai se levantar, porque nós vamos assumir a nossa posição na construção do nosso muro, e vamos decidir: eu quero cooperar, eu quero construir, eu quero edificar, eu não quero destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pecados de relacionamento. Eu disse para a nossa equipe ministerial aqui: eu não aceito que ninguém fale mal de ninguém. Aqui eu não aceito que ninguém, se você tiver que falar mal de alguém, você vai chegar para ele. Já que o pastor é novo, é do começo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui ninguém fala mal de ninguém, porque a Bíblia nos diz em Mateus 18, e aí a palavra, meu irmão, aí você e eu, nós temos que ver com a palavra. Tiago vai dizer que se a gente é ouvinte e não praticante, é como o homem que se comparou no espelho, viu a sua semelhança e se esqueceu da sua fisionomia. E eu disse, se alguém chegar para falar mal do outro irmão comigo, eu vou falar para você, você está falando com a pessoa errada. Porque Mateus 18 diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, aí é palavra de Deus, meus irmãos, você vai até ele. Você e ele só. E aponte-lhe o erro. E o texto de Mateus 18 é tão emblemático que ele diz assim: se ele te ouvir, olha o propósito, ganhaste o teu irmão. O propósito é ganhar. O propósito não é perder. O propósito é você olhar para dentro de si e falar assim: eu estou cometendo o pecado ético. Mas a Bíblia também vai nos dizer, queridos, que quem esconde os seus pecados não prospera. Provérbios 28, 13. Aquele que esconde os seus pecados não prospera. Pergunte ao Espírito Santo nessa manhã. Pergunte. Dê acesso ao Espírito nessa manhã na sua vida. Pergunte para ele: Senhor, a minha vida não está andando, eu não estou prosperando, eu não prospero relacionalmente, eu não prospero espiritualmente, materialmente, financeiramente. Por quê? Pergunte. Veja o que o Espírito Santo, você tem livre acesso, o véu do templo se rasgou ao meio, e você hoje pode chegar livremente, e no nome do Senhor Jesus, Deus vai curar essa enfermidade na sua alma, e vai te dar prosperidade em todas as áreas da sua existência. Creia no nome do Senhor Jesus. Mas você não pode mais carregar isso que tem impedido a ação de Deus. Mas aquele que confessa e abandona, encontra misericórdia. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Que coisa linda. Como eu amo a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus me diz, ela me garante que Deus, quando eu me arrependo, e esse arrependimento, essa tristeza vem segundo Deus, eu alcanço misericórdia, e Deus não lhe traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Ela produz apenas um remorso. Então reconheça os seus pecados, peça perdão ao Senhor. Segunda atitude que eu quero pensar com você: restauração da adoração a Deus. Veja comigo o verso de número 13. Após serem confrontados com a própria existência do pecado relacional e ético ali no caso, naquela reconstrução, o texto termina, e é tão emblemático dizer, no verso 13, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O povo unido agora, a adoração foi restaurada. Quando você perceber que a sua vida estiver assim, mais próxima de Deus, você vai querer adorar, você vai querer louvar, você vai colocar um cântico, você vai se levantar, você vai cantar, vai colocar um cântico novo de adoração, porque
no Salmo de número 32, quando Davi, ele confessa o seu pecado, o que acontece? Ele perdeu a alegria da salvação, os seus lábios, ele não podia falar, se tornou em sequidão de estio, ele não tinha prazer de adorar. Mas eu quero crer que o avivamento verdadeiro de Deus vai produzir, a começar em mim, um desejo de estar aos pés do Criador, do Senhor, de adorá-lo, de louvá-lo. Foi exatamente isto que William Seymour, lá na rua Azusa, começou a fazer. Ele começou numa reunião de oração, começou a orar, e aquela reunião foi aumentando, ele pediu uma casa emprestada, começou a orar, a adorar, a cantar, e ele fez a seguinte pergunta: até quando? Eu estou orando, adorando, quando será suficiente para ti? E a resposta que ele teve foi: até, o Senhor lhe respondendo, até que nada mais lhe importe. Sabe quando você vai ser um adorador de verdade? Aquele que o Pai procura, até que nada mais importe, a não ser a presença do Senhor Jesus. Eu me lembro de viver uma crise muito grande, porque eu achava que eu não era um homem de oração. E essa crise, por muitos anos, ela esteve em mim. Eu achava que eu precisava orar mais. E eu fui para um lugar de oração, aos arredores de Aimorés. Isso já tem muitos anos. E ali eu comecei a me debruçar diante de Deus. E eu percebi que a minha oração, eu orava por todos, por tudo. Quando eu olhava no relógio, 5 minutos, quem se identifica nessa manhã? Você se identifica, né? Você começa a orar, ora pela África, ora pelo país, ora pelo pastor, ora pelos líderes de célula, ora pelos seus hábitos. Quando você olha no relógio, e aquela angústia veio sobre mim, foi quando Deus me disse assim: você vai começar a orar a Bíblia. E eu perguntava ao Espírito: mas por onde eu vou começar? Por onde, Deus? E Deus me levou a orar os Salmos. E a minha dinâmica de oração de lá para cá mudou. Porque eu leio um versículo, eu oro o versículo. Eu leio o versículo, eu peço as virtudes do versículo. E essa é uma grande forma para você discipular alguém. Você propor uma caminhada na fé e dizer para ele: olha, nós vamos ler um capítulo por dia, apenas. Você vai extrair um versículo por dia e vai orar aquele versículo. E quando, meus irmãos, nós começamos a orar segundo convém, não segundo os nossos pedidos, a gente para de pedir coisas para nós, as nossas vaidades caem no chão, louvado seja o nome do Senhor, os nossos argumentos caem no chão, a gente começa a orar segundo Deus quer, e aí a gente começa a pedir as virtudes espirituais. Senhor, eu quero ser mais manso com os meus filhos, Senhor, eu quero ser mais paciente para esperar o teu tempo, eu peço virtudes. Senhor, eu quero ser perseverante, eu quero ser mais confiante, eu quero poder orar a tua palavra. Ah, queridos, foi isso que aconteceu. Eles louvaram ao Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Mas em último lugar, reencontraram o temor do Senhor. Veja comigo o verso de número 9, a palavra do Senhor diz: porventura não devias andar no temor do nosso Deus? O temor é o princípio da sabedoria. É o temor que faz você respeitar, faz você reverenciar. É o temor que faz você olhar para Deus não como alguém que vai te massacrar, mas um amigo. E nessa manhã Deus quer ser o seu amigo, porque a graça, ela é capaz de transformar o medo em prazer.
A graça é capaz de transformar as nossas vidas em uma vida que se debruça, que se quebranta, se quebra diante de Deus. Foi isso que aconteceu na Reforma. Martinho Lutero começou a olhar as Escrituras, a amar as Escrituras e ter temor pelas Escrituras. E quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais temor você vai ter. Você não vai querer o pecado. Foi isso que levou José a não querer pecar. Porventura eu pecaria contra o meu Deus. Somos tratados, somos curados. E Deus então faz algo novo nas nossas vidas. Se coloque de pé, nós vamos orar o nosso Deus. Fale para Deus agora. Fale dos seus pecados. Fale dos seus sentimentos agora. Diga para Deus: Senhor, eu preciso do teu perdão e da tua graça. Eu preciso ser curado. Dentre estes que foram citados aqui, sentimentos nocivos, reclamações, desrespeito, roubar a glória de Deus, críticas, o criticismo que muitas vezes impera na sua vida, o rancor, o ressentimento. Você olha para aquela pessoa tão bonitinha, tão arrumadinha, tão bem sucedida, mas lá dentro ela está sendo carcomida pelo ódio. Ela está sendo carcomida pelos ressentimentos. Ela não conseguiu desfrutar do perdão de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Hoje você vai repetir comigo assim: o perfeito habita em mim. Repita bem alto: o perfeito habita em mim. Eu tenho visto algumas espiritualidades, algumas pessoas dizendo que Deus é alguém que você precisa acessar. Eu discordo. O perfeito já habita em mim. Aleluia. Sabe por quê que às vezes você fica tão irado? Sabe por quê que você guarda o rancor? Tem dificuldade de perdoar? Porque você não desfruta. Meu irmão, é exatamente isso. Ele já está aí. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Eu tenho. Você vai dizer: eu tenho. Ele habita aqui. Mas por que você age assim? Porque você não desfruta. Hoje é um dia de desfrutar das perfeições divinas. Repita isso todos os dias. Amanhã, quando a gente acordar, a gente vai ser lembrado: o perfeito habita em mim. Na hora da provação, o perfeito habita em mim. Na hora de ficar nervoso, você vai dizer assim: o perfeito habita em mim. Na hora que tiver que tomar uma decisão, as perfeições divinas serão compartilhadas.